Era uma vez, na Cidade Maravilhosa, uma rua que poderia se chamar Rua do Conhecimento. Aqui o tempo pode parar como num conto de fadas. Das fadas Ana e Selma, professoras que decidiram compartilhar livros em frente à escola em que trabalham. Funciona assim: você está passando pela calçada e, de repente, encontra uma estante cheia de exemplares, dos mais variados. Você pode escolher, folhear, levar para casa, sem prazo para devolver, mas com o compromisso de trazer o livro de volta para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. Essa ideia simples surgiu em 2008 a partir de uma pesquisa que revelava o pouco interesse dos brasileiros pela leitura. A gente começou o projeto para que, à medida que os pais vêm numa estante, na entrada ou na saída da escola, né, já é um exemplo para o filho. O filho está vendo o pai pegando o livro, está vendo o pai folheando. Quer dizer, a ação, né, é muito estimulante, é um modelo que também a criança precisa para ser um bom leitor. O livro fechado, ele não adianta muito, né? Então, assim, quando a gente disponibiliza e eles levam para casa e leem, isso eu acho que provoca o desejo, e eu acho que é o desejo que falta, né? Para a gente tornar uma sociedade leitora, eu acho que é promover iniciativas de leitura, de fato, que promovam o desejo desses leitores. Recentemente, uma nova versão da mesma pesquisa mostrou que o número de leitores no Brasil cresceu 1% entre 2007 e 2015. Pouco ou quase nada, já que a população também aumentou nesse período. Foram entrevistadas 5.000 pessoas com 5 anos de idade ou mais. Entre aquelas que têm o hábito da leitura, a maioria leu inteiro ou em partes, ao menos um exemplar nos últimos 3 meses. Pouco? O presidente do Instituto ProLivro, realizador da pesquisa, enxerga diferente. O que eu gostei dessa pesquisa, em termos de resultado, foi ver, por exemplo, um crescimento no índice de leitura das pessoas de 18 a 23 anos e de 23 a 30. Porque dos 5 aos 18, o entrevistado está na escola. Então o índice de leitura é muito alto. Porque você na escola é obrigatório, é quase que obrigatório você ler. Se você vai olhar os índices, são 84% dos meninos em determinada faixa são leitores. A questão também é a qualidade do leitor, né? Eu acho que essa é uma grande... Então, o que eu gosto muito mais do resultado qualitativo da pesquisa do que dos resultados quantitativos. Mas, enfim, eles existem, eles estão lá, são números também importantes e que a gente precisa criar uma base histórica para a gente poder entender o que está acontecendo com a leitura no Brasil. Os não leitores alegaram falta de tempo, de interesse e de paciência. Ler é um hábito que começa cedo. Palavra de escritor. A mãe cantando para o seu filho, né? Essa cena lá para trás, nossos avós faziam, nossos bisavós, acalentar e cantar. Essa é a primeira história que a criança lê. A voz da mãe cantando para ela dormir. Esse preâmbulo do sono, que a criança então vai dormir, ela ainda ouve aquela voz que canta, que conta, e que ela então dorme e sonha com esse mundo, que é o que a gente chama o imaginário. O imaginário acordado, ele é muito alimentado por esse imaginário preâmbulo de dormir. Então a criança neném, que ouve uma voz que canta, está lendo o primeiro livro. É assim que eu encaro. Então é preciso a gente estimular a audição de histórias, a narrativa, mesmo que a criança não compreenda o conteúdo. A Márcia tenta aproximar a filha deste universo. E costuma ser assim em todo o país. As mães ou responsáveis do sexo feminino são as maiores incentivadoras. Na minha casa, a minha mãe gostava muito de ler. Meu pai lia muito jornal, essas coisas, mas assim, não o livro em si. Minha mãe gostava. E aí eu acho importante, eu acho que é bom para as crianças, eu acho que aumenta a criatividade delas, entendeu? Acho que elas vão falar melhor, acho que elas vão se comunicar, vão pensar mais nas coisas. Acho que nesse mundo tão tumultuado é importante elas conseguirem pensar sobre as coisas antes de agir, né, no meio de todo mundo. E observando as preferências do público, ficou claro que o livro físico ainda ganha da versão digital. Mais da metade dos entrevistados sequer ouviu falar no formato digital.
A maioria também preferiu usar a internet para outras atividades, que não a leitura de livros. O livro digital é o livro tradicional colocado num suporte, no suporte eletrônico, ou o livro digital é alguma coisa diferente? Você aperta, vai para uma outra imagem, né? A pesquisa mostra que ele ainda é muito insignificante no país, né? Ele não representa uma expressão ainda que se possa avaliar. Agora, do ponto de vista da pergunta tradicional, as mídias, os computadores atrapalham, né, a formação do leitor? Eu acho que não. Quer dizer, o suporte não atrapalha, assim como teve a televisão e teve outras tantas conquistas da humanidade, o problema é a oportunidade que as crianças têm que ter, e essa é a nossa defesa, que as crianças têm que ter de nascerem em contato com a cultura escrita, por meio das histórias, dos livros, do afeto do adulto que está perto, que vai ler e vai escutar a voz, né, da pessoa lendo, essa associação da narrativa para o texto. O digital é parte das conquistas da inteligência humana e do que a gente tem, mas a leitura do texto, particularmente o literário, que é a nossa defesa, essa é uma expressão de arte e ela vai continuar e, pelo que a gente vê aqui, está muito viva. No fim da história, os pesquisadores concluíram que é preciso investir mais em políticas públicas e sociais para a formação de famílias leitoras. Afinal, a leitura traz algo mais do que conhecimento. A nossa pesquisa diz que o leitor convive com amigos muito mais do que o não leitor. O leitor pratica esportes muito mais do que o não leitor. Então, isso para mim foi uma confirmação muito grande dessa ideia de que a leitura produz felicidade.